Como fazer amigos e influenciar pessoas. O guia clássico e definitivo para relacionar-se com as pessoas. Dale Carnegie. Este livro é dedicado a um homem que não tem necessidade de sua leitura. Meu caríssimo amigo Homer Cry. 8 coisas que este livro fará por você. 1. Irá tirá-lo da rotina mental, dando-lhe novos pensamentos, novas visões, novas ambições. 2. Tornará mais fácil a você fazer amigos rápida e facilmente. 3. Aumentará sua popularidade. 4. Ajudará a conquistar pessoas para pensarem do seu modo. 5. Aumentará sua influência, seu prestígio e sua habilidade em conseguir as coisas. 6. Ajudará a acabar com as queixas, a evitar discussões e a manter as formas de contato humano agradáveis e amenas. 7. Fará de você um orador melhor e um conversador mais interessante. 8. Vai ajudá-lo a despertar o entusiasmo entre os seus companheiros. Este livro fez tudo isso por mais de 50 milhões de leitores em 36 idiomas. Prefácio à edição revista. Como fazer amigos e influenciar pessoas foi publicado pela primeira vez em 1937, numa edição com tiragem de apenas 5.000 exemplares. Tanto Dale Carnegie quanto os editores Simon e Schuster não previam vendas acima desse número modesto. Para espanto de todos, porém, o livro tornou-se do dia para a noite um êxito estrondoso. Uma edição após a outra saíam das máquinas impressoras para poder satisfazer uma demanda sempre crescente. Como fazer amigos e influenciar pessoas conquistou seu lugar na história da editoração como um dos best-sellers internacionais de todos os tempos. O livro tocou no nervo e preencheu uma necessidade humana que estava além de uma simples moda gerada pelos dias que sucederam à depressão, como vieram a provar as vendas contínuas dos primeiros anos de 1980, quase meio século depois. Dale Carnegie costumava dizer que era fácil ganhar $500.000. Mais difícil era escrever uma frase em inglês. Como fazer amigos e influenciar pessoas se transformou na frase, por excelência, citada, parafraseada, parodiada e utilizada em diversos e incontáveis contextos, desde o cartoon político aos romances. O livro chegou a ser traduzido para quase todos os idiomas conhecidos. Cada geração sucessivamente o foi redescobrindo, julgando-o relevante. Tal fenômeno leva-nos a formular uma pergunta lógica: por que revisar um livro que se mostrou e continua a se mostrar vigoroso e de apelo universal? Por que tocar num êxito inegável? Para respondermos a esta pergunta, precisamos antes assinalar que o próprio Dale Carnegie era um incansável revisor de sua obra. Como fazer amigos e influenciar pessoas foi redigido para ser utilizado como manual nos cursos sobre comunicação eficaz e relações humanas, e ainda hoje vem sendo utilizado. Até seu falecimento em 1955, ele aprimorava e revisava o próprio curso, de modo a poder torná-lo aplicável às necessidades, que a cada passo se desdobravam, de um público cada vez mais numeroso. Ninguém era mais sensível às correntes de mudança do tempo do que Dale Carnegie. Ininterruptamente, aperfeiçoava e sofisticava seu método de ensino. Atualizou inúmeras vezes este livro sobre a eficácia da expressão. Estivesse ainda vivo, sem dúvida, ele mesmo teria revisado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas com o objetivo de melhor refletir as mudanças que o mundo vem sofrendo desde a década de 30. Muitos dos nomes de personalidades que aqui aparecem, famosos à época da primeira publicação, dificilmente seriam reconhecidos pelo leitor de hoje. Certos exemplos e frases soam graciosamente antiquados e marcados pelo nosso clima social.
assim como os de um romance vitoriano. E, sob esse aspecto, pareciam enfraquecidos a importante mensagem e o impacto total do livro. Nosso propósito, pois, em fazer esta revisão, foi aclarar e fortalecer o livro, objetivando o leitor moderno, mas sem, evidentemente, alterar o contexto. Não mudamos nada em como fazer amigos e influenciar pessoas. Simplesmente aqui e ali suprimimos e acrescentamos alguns exemplos contemporâneos. O estilo leve e ágil de Carnegie permanece intacto. Até mesmo certas gírias dos anos 30 continuam. Dale Carnegie escrevia como falava, com aquele tom de conversa intenso, envolvente e coloquial. Sua voz, portanto, ecoa forte como sempre, no livro e na sua obra. Milhares de pessoas em todo o mundo vêm sendo treinadas nos cursos de Carnegie, e a cada ano afluem mais pessoas. Outras milhares vêm lendo e estudando como fazer amigos e influenciar pessoas, estimuladas a usar seus princípios para uma vida melhor. É a todas essas pessoas que oferecemos a presente edição, revista como o espírito de quem afia e dá polimento a um instrumento artesanal feito com amor. Dorothy Carnegie, Sra. Dale Carnegie. Rumo certo à distinção, por Loyal Thomas, 1936. Esta informação biográfica sobre Dale Carnegie foi originalmente redigida como a introdução à primeira edição de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É reproduzida aqui para dar aos leitores mais informações sobre a experiência de Dale Carnegie. Numa fria noite de janeiro de 1935, a despeito do clima, 2.500 pessoas estavam reunidas no grande salão de baile do Hotel Pennsylvania, em Nova York. Às 7h30, já não havia mais uma cadeira vazia. Às 8 horas, ainda entrava gente. O espaçoso balcão, desde cedo, estava literalmente cheio, mesmo para ficar em pé. Os lugares eram disputados como prêmios. Centenas de pessoas, depois de um dia cheio de atividades nos negócios, ficaram em pé durante 1h30 nessa noite. E para que isso? Para assistir a quê? Um desfile de modas? Uma dessas corridas de bicicletas que duram 6 dias? Ou uma apresentação de Clark Gable em pessoa? Nada disso. Toda essa gente havia sido atraída por um simples anúncio de jornal. Nas 2 noites anteriores, quando compraram o New York Sun, depararam com um anúncio de página inteira. Aprenda a falar eficazmente. Prepare-se para dirigir. Nada de novo? Sim, mas acreditem ou não, na mais sofisticada terra do mundo, durante o período da crise, com 20% da sua população recebendo auxílio dos cofres públicos, 2.500 pessoas deixaram seus lares e correram para o Hotel Pennsylvania atendendo ao convite do anúncio. As pessoas que atenderam ao convite eram da mais alta camada econômica: dirigentes, empregadores e profissionais. Mulheres e homens compareceram para ouvir a abertura de um curso ultramoderno e ultraprático sobre como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Curso dado por Dale Carnegie Institute of Effective Speaking and Human Relations, Instituto Dale Carnegie de Fala Eficaz e Relações Humanas. Por que se achavam lá estes 2.500 homens e mulheres? Tornava-se necessário mais educação devido à crise? Aparentemente não, pois tais cursos já eram dados em casas cheias na cidade de Nova York nos últimos 24 anos. Durante esse tempo, mais de 15.000 profissionais e homens de negócios foram treinados por Dale Carnegie. Mesmo as grandes, as céticas e conservadoras organizações como a Westinghouse Electric and Manufacturing Company, McGraw-Hill Publishing Company, Brookings Union Gas Electrical Engineers e a New York Telephone Company tiveram esse treinamento realizado dentro dos seus próprios escritórios em benefício dos seus funcionários e diretores.
O fato de esses homens, que deixaram as escolas primárias, secundárias e alguns até as superiores 10 ou 20 anos atrás, virem à procura de tal treinamento é uma prova nítida e uma deficiência evidente em nosso sistema educacional. O que desejam os adultos aprender realmente? Eis uma pergunta de importância tão grande que, para responder a ela, a Universidade de Chicago, a Associação Americana para a Educação dos Adultos e as escolas da ACM realizaram um estudo durante 2 anos. Esse estudo revelou que o primeiro interesse de um adulto é a saúde. Também demonstrou que o segundo interesse reside no desenvolvimento de sua habilidade nas relações humanas. Os adultos querem aprender a técnica para prosperar e para influenciar pessoas. Não desejam ser oradores populares e não querem, sobretudo, ouvir palestras de alto nível sobre psicologia. Querem apenas sugestões que possam empregar imediatamente nos contatos comerciais, sociais e no lar. Eis o que adultos desejavam aprender. Concordam? Está bem, disseram os encarregados do estúdio. Se é isso o que desejam, é o que terão. Buscando um livro didático que pudesse auxiliar os adultos na solução dos problemas diários e em seu convívio humano, viram que tal livro jamais fora escrito. Eis um fato curiosíssimo. O grego, o latim e as altas matemáticas têm sido motivo, por centenas de anos, de livros e mais livros. Temas que a média dos indivíduos não dispensa muita atenção, mas um assunto sobre o qual há uma sede de aprendizagem, uma verdadeira necessidade por orientação e ajuda? Nada. Esse fato explica facilmente a razão por que 2.500 adultos se comprimiam no grande salão de baile do Hotel Pensilvânia, atendendo apenas a um simples anúncio de jornal. Aí, aparentemente, oferecia-se o que há muito tempo eles buscavam. Crentes de que o conhecimento por si só seria o abre-te sésamo para as compensações financeiras e profissionais, queimaram as pestanas no passado. Debruçavam-se exaustivamente sobre os livros das diversas escolas que haviam frequentado. Dentro de poucos anos, porém, o contato rude e atordoante dos negócios deu-lhes a experiência necessária para desfazerem essa ilusão. Viram no contato cotidiano alguns dos maiores êxitos no campo comercial serem conseguidos por homens que possuíam, além dos conhecimentos, habilidade para falar bem, para convencer os outros do seu modo de pensar e para vender eles próprios suas ideias. Cedo descobriram que, para quem aspira a usar o cap de comandante e dirigir a nau dos negócios, personalidade e habilidade no falar são mais importantes que o conhecimento dos verbos latinos e um diploma da Harvard. O anúncio do New York Sun prometia uma reunião muito interessante no Hotel Pensilvânia, e foi. 18 antigos alunos foram alinhados diante do alto-falante e, a 15 deles, foram dados precisamente 75 segundos a cada um para que narrassem suas histórias. Passados 75 segundos de conversação, o gongo soava e o presidente dizia: "Tempo, venha o orador seguinte." A reunião teve uma movimentação rápida, assemelhando-se à passagem de uma manada de touros por uma planície. Os espectadores permaneceram durante 1h30 atentos aos relatos feitos. Os oradores apresentados constituíam bem uma seção completa da vida comercial americana. Um diretor de uma cadeia de lojas, um padeiro, o presidente de uma associação comercial, 2 banqueiros, um agente de seguros, um contador, um dentista, um arquiteto, um farmacêutico que viera de Indianápolis a Nova York somente para o treinamento, um advogado vindo de Havana com o fito exclusivo de se preparar para fazer um discurso importante em 3 minutos. O primeiro orador usava o nome irlandês Patrick J. O'Hare. Nasceu na Irlanda, esteve na escola apenas durante 4 anos, emigrou para a América do Norte,
onde trabalhou como mecânico e depois como motorista. Aos 40 anos, sua família foi crescendo e, na mesma proporção, as suas necessidades financeiras. Experimentou ser vendedor de caminhões, sofrendo de terrível complexo de inferioridade que o consumia. Em sua própria apreciação, antes de conseguir a coragem necessária para empurrar a porta do escritório onde lhe ia pedir emprego como vendedor, teve que andar para cima e para baixo, na calçada, uma meia dúzia de vezes. Estava tão desanimado como vendedor que já pensava em retornar ao trabalho manual numa oficina mecânica, quando recebeu uma carta convidando-o para uma reunião do Instituto Dale Carnegie. Relutou em comparecer. Temia encontrar um grupo de homens que tivesse frequentado escolas superiores. Sentia-se fora do seu meio. Uma frase de sua esposa aflita o fez mudar de ideia. Pat, isso pode trazer-lhe alguma melhora. Deus sabe que você necessita. Finalmente, dirigiu-se para o local da reunião e só depois de 5 minutos de hesitação conseguiu a coragem necessária para entrar na sala. As primeiras poucas vezes que tentou falar, ficou completamente aturdido pelo receio. Com o decorrer do tempo, perdeu todo o medo e logo passou a sentir até prazer quando se apresentava uma oportunidade para falar, principalmente se isso acontecia perante um público grande. Foi-se também o medo que tinha das pessoas e de seus superiores. Apresentou-lhes suas ideias e, em breve, estava se destacando dentro do departamento de vendas. Tornou-se um membro valioso e querido da companhia. Esta noite, no Hotel Pennsylvania, Patrick J. O'Hare, de pé, na frente de 2.500 pessoas, falou com brilhantismo, conseguindo interessar todo o auditório, misturando sempre um pouco de humor que provocou ondas de risos na assistência, enquanto narrava a história de suas dificuldades. Poucos oradores profissionais poderiam igualá-lo. O orador que se seguiu, Godfrey Meyer, era um banqueiro de cabeça grisalha e pai de 11 filhos. A primeira vez que tentou falar na classe ficou inibido, totalmente mudo. Seu cérebro recusou-se a funcionar. Sua história é uma demonstração cabal de como a direção gravita em torno de um homem que sabe expressar-se bem. Trabalha em Wall Street e por 25 anos morou em Clifton, Nova Jersey. Durante esse tempo, nunca tomou parte ativa nos negócios de sua comunidade e conhecia cerca de 500 pessoas. Pouco depois de matricular-se no curso Carnegie, recebeu o aviso para pagamento de imposto. Ficou furioso, pois o julgara absurdo. Sempre costumava, ao chegar em casa, sentar-se e fumar, ou então fazer os seus galos brigarem com os dos vizinhos. Mas, em vez disso, nessa noite, pôs o chapéu, rumou para uma reunião na cidade e resolveu expressar em público as suas queixas. Depois de ouvirem o seu desabafo de indignação, os cidadãos de Clifton, Nova Jersey, resolveram fazê-lo candidato ao conselho da cidade, e assim ele passou semanas, de reunião em reunião, denunciando os gastos e as extravagâncias de sua comunidade. Havia 96 candidatos em campo. Quando os votos foram contados, o nome de Godfrey Meyer estava em primeiro lugar. Numa noite, tornara-se uma figura popular entre 42 mil habitantes da municipalidade. Como resultado de seus discursos, fizera 80 vezes mais amigos em 6 semanas do que havia conseguido nos 25 anos anteriores. E o seu salário como conselheiro significava que conseguira um retorno de 1000% ao ano sobre os seus investimentos no curso de Carnegie. O chefe de uma grande associação nacional de fabricantes de alimentos foi o terceiro orador. Descreveu as suas dificuldades cada vez que era obrigado a levantar-se diante do conselho de diretores da organização e expor suas ideias durante uma reunião. Como resultado de haver aprendido a pensar por si mesmo, aconteceram 2 coisas surpreendentes. Foi logo escolhido presidente da associação e, nesse cargo, obrigado a discursar em reuniões que se realizavam por toda a parte dos Estados Unidos.
Trechos de seus discursos foram irradiados pela Associated Press e publicados nos jornais e revistas comerciais do país. Em 2 anos, depois de aprender a expressar-se, conseguiu mais publicidade gratuita para sua companhia e seus produtos do que quando gastava mais de $250 milhão em anúncios. O orador confessou que, por vezes, antigamente, tinha receio de telefonar para alguns dos mais importantes comerciantes em Manhattan e convidá-los para almoçar com ele. Mas, devido ao prestígio que os discursos lhe deram, hoje esses homens telefonam convidando-o para almoçar e pedem desculpas por estarem tomando seu tempo. A facilidade de expressão é meio caminho andado para se sobressair. Põe o indivíduo em foco, eleva seus ombros e sua cabeça acima da multidão. E o homem que sabe falar bem consegue, em geral, ainda mais crédito do que realmente possui. O movimento pró-educação dos alunos invadia toda a nação, e a força mais espetacular naquele movimento foi Dale Carnegie, o homem que no mundo ouviu e criticou discursos de adultos mais que outro qualquer. Segundo Ripley, numa de suas caricaturas sobre coisas incríveis, Believe It or Not, Carnegie criticou 150 mil discursos. Se esse número gigantesco não lhe causa grande impressão, lembre-se que significa um discurso para cada dia desde que Colombo descobriu a América. Ou, esclarecendo com outras palavras, se cada homem que falou diante de Carnegie gastou apenas 3 minutos e se a apresentação dos oradores se fez sem interrupção, Dale Carnegie terá levado um ano inteiro, noite e dia, escutando discursos de adultos. A própria vida de Dale Carnegie, cheia de profundos contrastes, foi um exemplo edificante do quanto pode um homem conseguir quando está direcionado por uma ideia original e luta com entusiasmo. Nascido numa fazenda de Missouri, distante 10 milhas da estrada de ferro, até os 12 anos de idade nunca vira um bonde. Aos 46 anos, porém, tornaram-se para ele familiares os mais longínquos recantos da terra, de Hong Kong a Hammerfest, e, certa vez, esteve mais próximo do Polo Norte do que os postos do Almirante Byrd, na pequena América do Polo do Sul. Este rapaz de Missouri, que apanhava morangos e catava mariscos por 5 centavos a hora, consegue agora $1 em cada minuto que dá de treinamento aos diretores das grandes corporações na arte de expressar-se. Este rapaz, que foi cowboy e que tangeu o gado, amansou bezerros e saltou cercas na ocidental Dakota do Sul, mais tarde foi a Londres e teve sob suas ordens todas as apresentações de Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales. Este jovem, que foi um completo fracasso na primeira meia dúzia de vezes que tentou falar em público, tornou-se mais tarde meu gerente pessoal. Grande parte de meus sucessos devo aos ensinamentos de Dale Carnegie. Carnegie teve de enfrentar séria luta para educar-se, pois a má sorte que sempre batia às portas da velha fazenda do Missouri, obrigando-o às mudanças inesperadas, dificultava muito. Todos os anos, o rio 102 crescia, destruindo o milho e levando o feno. Inverno após inverno, os porcos, já gordos, adoeciam e morriam vítimas da cólera. Os preços caíam no mercado para bovinos e muares, e o banco ameaçava executar a hipoteca. Vencida pelo desânimo, a família vendeu a fazenda e comprou outra perto do Teachers College do estado, em Warrensburg, Missouri. Casa e comida podiam ser conseguidas na cidade por $1 diário, mas o jovem Carnegie nem disso podia dispor. Assim, continuou na fazenda e, diariamente, vencia a cavalo as 3 milhas de distância para ir ao colégio. Em casa, ordenhava as vacas, rachava lenha, dava alimento aos porcos e estudava verbos latinos à luz de um candeeiro de querosene até que os olhos ficassem pesados e começava a cochilar. Quando ia deitar-se, à meia-noite, colocava o despertador para as 3 da madrugada.
Seu pai criava porcos de raça Duroc Jersey e era perigoso, durante as noites mais frias do inverno, deixar que os porquinhos mais novos se resfriassem, pois morreriam todos. Por isso eram postos numa cesta, cobertas com um saco grosso e colocados perto do fogão. Fiéis à sua natureza, os porquinhos exigiam uma refeição às 3 horas da manhã. Assim, quando o despertador tocava, Dale Carnegie enfiava os chinelos e, rápido, pegava a cesta e a levava para a mãe dos porquinhos, que lá o esperava. Depois, novamente, trazia-os para se aquecerem junto ao fogo. Havia no State Teachers College 600 estudantes, e Dale Carnegie fazia parte da meia dúzia que não podia morar na cidade. Sentiu-se diminuído pela sua Sentiu-se diminuído pela sua pobreza, que o obrigava a voltar todos os dias à fazenda a fim de ordenhar as vacas. Envergonhava-se de seu casaco, que era apertadíssimo, e de suas calças muito curtas. Um complexo de inferioridade ia rapidamente tomando conta de si, quando resolveu buscar um meio qualquer que o levasse a sobressair-se. Descobriu com facilidade a existência no colégio de grupos que se destacavam, desfrutando prestígio e influência: os jogadores de futebol americano e beisebol, os que venciam os concursos de debates e de oratória. Reconhecendo que não tinha queda para os esportes, decidiu esforçar-se para vencer nos concursos de oratória. Levou meses preparando seus discursos. Praticou quando, sentado na cela, galopava na ida e volta para o colégio. Praticou o modo de expressar-se até mesmo quando tirava leite. Quando removia um fardo de feno no celeiro, falava com ênfase e largueza de gesto para os pombos assustados acerca dos temas do dia. Mas, apesar de toda a sua dedicação e preparo, Carnegie experimentou derrotas sobre derrotas. Tinha nessa época 18 anos e era sensível e orgulhoso. Tornou-se tão desanimado, tão deprimido, que chegou a pensar mesmo no suicídio. E então, repentinamente, começou a vencer. Não um concurso, mas todos os concursos que se realizavam no colégio. Outros estudantes pediram-lhe para que os treinasse e venceram também. Antes de graduar-se pelo Teachers College, iniciou a venda de cursos por correspondência para os rancheiros dos morros arenosos do ocidente de Nebraska e do Wyoming Oriental. Apesar de todo o seu entusiasmo e energia sem limites, não pôde graduar-se. O desânimo o invadiu de tal modo que foi para um quarto de hotel em Aliança, Nebraska. Ao meio-dia, atirou-se na cama e chorou desesperadamente. Desejou ardentemente voltar para o colégio. Desejou ardentemente retirar-se da luta da vida, mas não pôde. Resolveu, então, seguir para Omaha do Sul e procurar outro emprego. Não tendo dinheiro suficiente para comprar uma passagem, viajou num trem de carga, servindo alimento e água em 2 carros de cavalos brávios, em troca da licença para viajar. Saltando em Omaha do Sul, conseguiu um emprego de vendedor de bacon, toucinho e sabão para Armour & Company. Sua zona de ação foi escolhida entre as Badlands e os campos dos índios e das vacas, na parte ocidental de Dakota do Sul. Percorria tal zona em rudimentares hotéis onde a única separação existente entre os quartos era um lençol de musselina. Estudou livros sobre vendas, montou em potros bravos, jogou pôquer com brancos renegados, casados com índias, e aprendeu como ganhar dinheiro. Quando o proprietário de uma venda não podia pagar em dinheiro a importância do toucinho e dos sabões, entregava uma dúzia de pares de sapatos a Dale Carnegie, que os vendia aos empregados da estrada de ferro, e assim conseguia aumentar os pedidos da Armour & Company. Muitas vezes viajou nos trens de carga centenas de milhas por dia. Quando o trem parava para descarregar, corria até a cidade, procurava 3 ou 4 fregueses e tomava seus pedidos. Quando a locomotiva apitava, ia às pressas rua abaixo outra vez,
ligeiro como um raio, até a estação, onde tomava o trem já em movimento. Em 2 anos, conseguiu elevar um território improdutivo que se achava no 52º lugar, a primeira linha entre as 29 rotas que constituíam o campo comercial de Omaha do Sul. A Armour and Company resolveu oferecer-lhe uma promoção, dizendo-lhe: "O senhor conseguiu o que nos parecia impossível." Dale recusou a promoção. Ainda mais, demitiu-se e veio para Nova York estudar na Academia Americana de Artes Dramáticas, realizando uma turnê pelo país representando o papel do Dr. Hartley na peça Polly of the Circus. Não seria nunca um Boots ou um Barrymore. Teve bom senso suficiente para reconhecer isto. Assim, voltou novamente ao trabalho de vendas. Conseguiu um lar na distribuição de automóveis da Packard Motor Car Company. Não sabia nada sobre máquinas, pois nunca havia lidado com elas. Sentindo-se terrivelmente desambientado, teve que se disciplinar para a sua missão de todos os dias. Para escrever o livro com o que sonhara no colégio, resolveu demitir-se. Passaria os dias escrevendo novelas e contos e sustentar-se-ia ensinando numa escola noturna. Ensinar o quê? Quando olhou para trás e avaliou o trabalho colegial, viu que seu treino no expressar-se em público lhe dera muito mais confiança, coragem, equilíbrio e habilidade para lidar com as pessoas no comércio do que todos os cursos juntos recebidos na sua vida escolar. Assim, dirigiu-se às escolas da ACM em Nova York, pedindo uma oportunidade para dirigir cursos na arte de expressar-se destinados a homens de negócios. Quê? Transformar negociantes em oradores? Absurdo! Eles sabiam. Haviam tentado tais cursos e os mesmos constituíam verdadeiros fracassos. Não quiseram pagar-lhe o salário de $2 por noite. Concordou em ministrar os cursos na base de comissões, tirando uma porcentagem dos lucros. Se houvessem lucros, é claro. E dentro de 3 anos estavam pagando a Dale Carnegie na base de $30 por noite, em vez de $2 como pretendera. O curso aumentou. Outras escolas da mesma organização em cidades diferentes tiveram notícias do acontecimento. Dale Carnegie logo se tornou o itinerante glorificado de um circuito, atendendo Nova York, Filadélfia, Baltimore e, mais tarde, Londres e Paris. Todos os livros didáticos eram muito acadêmicos e muito pouco práticos para os comerciantes que enchiam os seus cursos. Isso não o intimidou. Sentou-se e escreveu um livro intitulado Public Speaking and Influencing Men in Business, hoje o livro oficial em todas as escolas da ACM, bem como nas da Associação de Banqueiros Americanos e da National Credit Men's Association. Dale Carnegie garantia que qualquer homem pode falar quando está irritado. Afirmava que, se desferirem um golpe no queixo do homem mais ignorante da cidade e jogarem-no ao chão, ele se levantará e falará com uma eloquência, um ardor e uma ênfase que só seria igualada por William Jennings Bryan nos seus dias áureos. Afirmava que quase todo homem pode falar em público aceitavelmente desde que confie em si mesmo e tenha uma ideia fervendo-lhe o cérebro. Dale Carnegie mostrava-lhes que tinha vivido todos esses anos não a ensinar as pessoas a arte de se expressar, acontecimento meramente acidental, mas sim que sua missão tinha sido ajudar homens a vencer seus receios e desenvolver a coragem. A princípio, apenas ministrava cursos para a expressão em público, mas os estudantes que vieram eram comerciantes. Muitos deles não viam o interior de uma escola havia mais de 30 anos. Outros pagavam todas as suas mensalidades no momento da inscrição.
Queriam resultados e queriam rapidamente resultados que pudessem aplicar no dia seguinte nos encontros comerciais ou diante de outros grupos. Desse modo, foi forçado a ser rápido e prático. Consequentemente, desenvolveu um sistema de treinamento único, uma admirável combinação de facilidade de expressão, vendas, relações humanas e psicologia aplicada. Escravo das regras que não são rápidas nem difíceis, desenvolveu um treinamento marcante, 2 vezes mais interessante que qualquer outro. Quando as classes terminavam, os homens costumavam formar clubes e continuavam a reunir-se quinzenalmente durante anos seguidos. Na Filadélfia, um grupo de 19 homens reunia-se 2 vezes por semana durante o inverno, isto há 17 anos. Havia outros que, dirigindo seus carros, percorriam 50 a 100 milhas para frequentar os seus cursos. Havia um estudante que vinha semanalmente de Chicago a Nova York. O professor William James, de Harvard, costumava dizer que o homem médio desenvolve apenas 10% da sua habilidade mental latente. Dale Carnegie, ajudando homens e mulheres de negócios a desenvolver suas possibilidades latentes, criou um dos mais significativos movimentos na educação dos adultos.